as nossas breves apresentações. Para quem não me conhece, eu estou Márcio Iga, um ser de luz que está encarnado hoje como Márcio Iga, terapeuta aqui de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, onde a gente trabalha com algumas terapias, como radiestesia cósmica, investigação do inconsciente, reiki, constelação familiar, Shambhala, reflexologia, terapias voltadas para o bem físico, mental, emocional e espiritual. Vamos agora para as breves apresentações do nosso mago de Uberaba, Valdo Fausto de Araújo. Bem-vindo, mago. Só gratidão, Márcio. Gratidão mesmo, né? Gratidão a cada pessoa que está conosco, que nos acompanha, e que vão estar depois. Eu estou Valdo Fausto Araújo, moro em Uberaba, trabalho com terapias espirituais, né? Terapias quânticas, vamos assim dizer, e entre elas trabalho com a homeopatia, que é o que a gente está trabalhando aqui nessa live, né? Mas além da homeopatia, eu trabalho com psicoterapia reencarnacionista, apometria, barraxis, reiki, dou cursos, né? Sou mestre em reiki, dou curso de reiki, curso de homeopatia, curso de psicoterapia reencarnacionista, curso de apometria, com Nindu, cristaloterapia, aromaterapia, etc. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade, né, a esse assunto da homeopatia, ciência e cura, na visão do nosso querido Vitor-Lucas. E é isso que nós vamos estar fazendo. Vitor-Lucas coloca assim. Aí, quais seriam esses níveis de influência, né? O primeiro, o universo como um todo e suas leis. O segundo, o sistema solar. O terceiro, a nação. O quarto, a sociedade próxima. O quinto, a localização geográfica. E o sexto, a família. Né? Tudo isso interfere, tanto a nível de saúde quanto a nível de doença. Então, você está doente, para se submeter a um tratamento, esses fatores vão estar interferindo. E para gerar saúde, esses fatores também interferem, né? E disso que a gente estava falando aqui na nossa última live. Então, continuando isso, nós vamos trazer a influência do universo além do sistema solar. Desse modo, muito menos compreendida, mas levando-se em consideração pesquisas recentes sobre o raio-x, os raios cósmicos, os campos eletromagnéticos, não apenas a nível solar, mas também a nível galáctico, podemos ter certeza de que seus efeitos um dia serão considerados importantes. Então, o que acontece aqui, né? Quando a gente fala dessa influência ambiental, dessa influência universal, nós estamos falando desses fatores. Podemos aqui citar fatores visuais, né? Fatores que você consegue identificar facilmente no ambiente, mas a nossa preocupação maior aqui seria dos fatores não visuais. Os fatores que você não identifica assim, né, a olho nu, a olho macroscópico. Então, aí são, sobretudo, as irradiações. E também, hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado aí, em que se usa muito agrotóxico, em que se usa muito adubo químico na produção da alimentação. Então, parte desse agrotóxico ele vai ser absorvido pelo alimento. Quem fale o contrário, que continue dizendo o contrário, né? A gente sabe dos interesses econômicos que impede que isso seja falado, mas
pelo menos energeticamente, a gente sabe que esse agrotóxico vai estar presente na nossa alimentação, assim como também os adubos químicos, né? O uso indiscriminado desses produtos no ambiente, visando uma maior produção de alimento, por exemplo, vai contaminar o lençol freático também. Então, a gente vê, por exemplo, alguns dias atrás aí passei em frente à televisão lá, ali assistindo, não sei se era jornal, e aí me chamou a atenção. Uma tribo indígena lá no meio da selva amazônica mesmo, né? Sem contato humano, mas completamente já contaminada pelo mercúrio das águas devido à exploração clandestina de garimpeiros, né? Então, garimpeiros atuando ali de forma clandestina, poluindo a água e a população ribeirinha ali, que são os indígenas, sem contato humano, tudo contaminado pelo mercúrio. Então, isso é uma forma de mostrar aqui, né, de exemplificar essa atuação do ambiente sobre nós. Lógico que essa atuação que eu estou trazendo aqui agora é uma atuação em que tem como pano de fundo a ação do homem. Foi o homem que foi lá provocar isso, né? Mas as radiações do Sol, por exemplo, elas estão aí, as radiações fósforas, estão tudo aí. Não depende de nós. Eu trouxe a questão do mercúrio só para poder ficar mais concreto o que a gente está falando aqui, né? Então, o Witthöft continua dizendo, torna-se cada vez mais evidente, tanto para os médicos quanto para os metafísicos, que o universo é um todo interessante, onde cada componente afeta os demais. Pensando aqui, por exemplo, no Sol, a gente sabe que o Sol é um bombardeio de partículas subatômicas. Então, o Sol tem as suas explosões, em uma determinada época do ano, em um determinado momento, em um determinado ciclo, né, do processo evolutivo, que o Sol está tendo explosões mais intensas. E quando ele tem essas explosões mais intensas, mais radiações subatômicas são lançadas no ambiente, no universo, no cosmos, e que isso chega até nós. Exemplo mais concreto disso aí, né, mais perceptível, é o câncer de pele, que muitas vezes tem a ver com o processo de radiação solar, né? Tanto é que a indústria, visando resolver isso e, consequentemente, está ganhando uma graninha, desenvolveu aí os filtros solares, não é à toa, né? Os efeitos do sistema solar são profundos e bem conhecidos. O Sol em si mesmo é da maior importância. As manchas solares afetam o tempo, o campo eletromagnético da Terra, a ionização da atmosfera, e todos, por sua vez, influenciam a saúde das pessoas. A Lua, naturalmente, há muito é conhecida pelas influências capitais que exerce sobre a saúde. A sincronicidade entre o ciclo menstrual e as fases da Lua foi verificada diversas vezes. Ademais, a história há muito registra o efeito das fases da Lua sobre os epiléticos e psicóticos. Então, isso, hoje em dia, a ciência, às vezes, não tem dado a devida atenção. Mas nós sabemos, através da cultura, né, através dos conhecimentos de nossos antepassados, que isso existe. E, mais do que existir, influencia num grau bastante intensificado. O pessoal costuma brincar muito, né? Tipo assim, que fase de lua que é? A lua tal. Já entendi, é porque ela está na TPM, quando fica na lua tal, a TPM dela fica pior.
Então, em tom de brincadeira, mas isso tem um fundo de verdade, tá? Por quê, gente? Porque nós somos seres que estamos dentro deste ambiente. Esse ambiente, ele é nós, nós estamos mergulhados, nós fazemos parte dele. E como seres perceptivos que somos, seres sensitivos, uns mais, outros menos, né? Somos capazes de receber, de captar esses estímulos, essas informações e automaticamente, né, provocar reações no nosso corpo. Continuo dizendo aqui, ó, a esse respeito é interessante lembrar o fato de que a polícia e os grupos de emergência de muitas cidades maiores são atualmente reforçados durante a lua cheia, devido ao comprovado aumento da violência e de acidentes durante essa fase. A nação também pode afetar as pessoas de maneira morbífica. Cada nação tem uma espécie de disposição de espírito pela qual o indivíduo é apanhado. Então, aqui já é a segunda influência, né, que o Vítor trouxe. A primeira é o universo, a segunda é a nação. E a gente sabe como é que a nação vai influenciar o quadro de saúde da pessoa. Por quê? Devido a costumes, né? Quais são os costumes existentes? Qual é a cultura existente nessa nação? Como é que a nação lida com as situações que estão à sua volta? Nós estamos acabando de viver esse processo aqui no Brasil, né? Veja o quanto que as pessoas estão desiludidas, como é que fala? Entristecidas, decepcionadas com tudo que está acontecendo à nossa volta. Lógico que isso vai gerar alguma questão, algum desequilíbrio a nível de corpo físico, que poderá desenvolver uma determinada doença ou não. Vai depender do nível, né, de sensibilidade da pessoa ou até mesmo do nível de estresse que essa pessoa vai estar inserida nesse ambiente, nesse meio, o qual nós estamos vivenciando agora, iniciando esse 2023 aqui no país, certo? Então, a nação, ela influencia, sim. Ele continua dizendo aqui, cada nação tem uma espécie de disposição de espírito pela qual o indivíduo é apanhado. Os americanos, por exemplo, são, em geral, muito materialisticamente ambiciosos, desejosos de realizar e adquirir muito mais do que é necessário para a sua felicidade. Então, nós temos, por exemplo, câncer de intestino. Tem determinadas nações que têm uma tendência muito grande a ter câncer de intestino. Outras têm uma tendência a ter câncer de estômago. Por que disso? Em função do tipo de alimentação que a pessoa desenvolve. Tá? Obesidade, por exemplo. Há nações obesas, em função do quê? Do tipo de alimentação que aquela nação, aquela população, aquele país desenvolve. Há pessoas, há nações que têm um biotipo assim, bem longilíneo, bem fino, né? São pessoas mais magras, devido ao tipo de alimentação que elas ingerem, ao tipo de vida que elas levam, o ambiente. Aí vai entrar a geografia, que vai ser um outro ponto que eu vou comentar daqui a pouco. Então, estas questões, elas precisam ser observadas, né?
Continuando aqui dos americanos, desejosos de realizar e adquirir muito mais do que é necessário para a sua felicidade. Essa constante pressão mina, com o passar do tempo, seu sistema nervoso. E assim, por volta dos 55 ou 60 anos, eles são levados a procurar uma instituição de repouso. Da mesma forma, outros países também têm suas características nacionais, que constituem tópicos de conversação em todo o mundo. A disposição de espírito da nação pode desempenhar um papel significativo na configuração da moléstia do indivíduo. Eu, quando fui à Índia, por exemplo, né, eu fiquei assim, muito preocupado, porque é muito comum na Índia, na época que eu fui, hoje em dia, eu não sei como é que está, mais de 20 anos, né? Era muito comum ranceníase naquela região que eu visitei. E aí, era muito comum, eu vi várias vezes, né, pessoas andando pela rua, pedaço de carne pendurado no braço, assim, e eu ficava assim, horrorizado com aquilo. Gente, como pode? E a pessoa linda, maravilhosa, toda sorridente, conversando e andando por ali, e eu perguntava, você é feliz? E eles respondiam para mim que muito, muito feliz. Falei, mas como, né? Você está com um pedaço de carne aí soltando o braço. Aí eles falavam, isso aqui não é meu. Isso aqui não me pertence. Isso aqui foi um empréstimo. Então eu sou muito mais do que isso. Então o que eles estavam falando? O que eles respondiam para mim, né? Eles estavam dizendo que eles é a alma, que a alma, que eles é um espírito, que o que interessa para eles é o espírito. A matéria é um agregado. E que aquele agregado não vai afetar o seu ser. Ele sabe lidar com aquele agregado material aí com facilidade. Aquela dor, aquele incômodo, ele entende por que ele está passando por aquilo. Diferente de nós brasileiros que reclamamos de uma espetada no dedo. Né? Nós somos uma geração de reclamação. Somos uma geração de vitimismo. Estou falando do Brasil, que é onde eu estou, né? A nação que eu pertenço, entendeu? Mas a gente ouve muitas pessoas falarem que os brasileiros são muito reclamões. Que a gente tem um mar de rosa aqui à nossa volta e a gente continua reclamando, né? E a gente reclama do sol, reclama do frio, reclama da chuva, reclama da falta de chuva, reclama da doença, reclama da saúde, reclama da falta de dinheiro, reclama do excesso de dinheiro, né? Bom, o ambiente de trabalho e as pressões produzem influência óbvia que estão sendo estudadas detalhadamente pela classe médica. O resultado da exposição a substâncias nocivas, como o asbesto, o chumbo, o pó de sílica, os produtos radioativos, é bem conhecido. Então, a gente sabe, né, desses efeitos aí, que estão sendo trazidos para nós nesse momento em que a gente está vivendo essa sociedade que nós vivemos, sabendo que estamos sendo bombardeados pelo plástico de forma muito exaustiva. Estamos sendo bombardeados pelas substâncias agrotóxicas, né? Lançadas nas águas, nos rios, nos mares, pela alimentação cheia de agrotóxico, alimentação cheia de, como é que fala? Produtos químicos e etc, etc. Então, isso é um peso que nós precisamos estar atentos, né? E dar a ele a devida atenção. Para quê? Para que a gente não seja
envolvido num processo de doença, tá? Então, esse ambiente de trabalho aqui já está falando do outro aspecto, que é a sociedade, né? A sociedade influencia o nosso estado de saúde. Então, o estresse gerado, a pressão que a gente sofre no ambiente de trabalho, tudo isso vai equilibrar ou desequilibrar o nosso gradiente de saúde, certo? Então, o resultado da exposição às substâncias nocivas... Ah, tá, isso aqui eu falei. Os níveis sonoros, as pressões relativas ao cumprimento de prazos, os efeitos das tarefas repetitivas e até mesmo as responsabilidades executivas são conhecidos riscos ocupacionais que podem produzir incapacidade física. Aí vem, a gente tem aí inúmeros casos de aposentadoria por invalidez. O que é isso? O trabalho, o tipo de trabalho que a pessoa desenvolveu, né, acabou desenvolvendo uma determinada doença que a levou ao afastamento. Por exemplo, pessoas, bancários, cartorários, que trabalham muito sentados e que não têm uma cadeira ergometricamente, tal, não sei o quê, pode gerar problemas de coluna sérios. Aqui em Uberaba mesmo, nós temos uma pessoa conhecida nossa que se afastou do cartório por conta de problemas sérios de coluna, porque trabalhou durante 30 anos no cartório em posições não confortáveis a nível de cadeira, certo? Por outro lado, a gente tem inúmeros professores afastados por problemas de cordas vocais ou por problema de lesão no punho, lesão no ombro, no cotovelo, de tanto escrever no quadro, de tanto fazer esse tipo de exercício repetitivo. Então, isso também precisa ser levado em consideração, é a sociedade influenciando o nosso nível, né, de bem-estar, certo? Até mesmo as inadequações da educação, como veremos mais detidamente num capítulo posterior, tem profunda influência sobre o grau de resistência emocional das pessoas. Hoje em dia nós temos, inclusive, a inteligência emocional, né? Do nosso... Ah, esqueci o escritor agora, o autor. Essa inteligência emocional vai dizer para nós, né, que nós podemos estar suportando ou não suportando determinadas situações. Tipo, o Márcio tem uma inteligência emocional que suporta mais estresse do que o Val. E, lógico, se o Márcio tem uma inteligência emocional que suporta mais estresse do que o Val, automaticamente o Márcio vai ter uma qualidade de vida, de saúde melhor do que a do Val. E por aí afora vai, né? Isso também é de fundamental importância, a gente está sempre atento e sempre lembrando que o nosso emocional também está definindo o nosso padrão de saúde e o nosso padrão de doença. Eu já falei aqui em outras lives várias vezes. Eu, quando tive Covid no início do ano passado, eu ficava lá na cama, eu estava mal, mas a minha mente estava muito bem. Então, o que eu fazia? Eu dava comandos para equilibrar-me emocionalmente, tá? Então, isso também é muito importante, né? A gente... Só ler um comentário aqui da Rosimeire Romanella, ela escreveu assim: a poluição luminosa, o excesso à exposição de telas e a luz azul. Gratidão a todos, gratidão a Rose. Pois então, todos esses fatores são fatores que concorrem para a saúde ou para a doença, tá? Da mesma forma que nós temos a poluição química, nós também vamos ter a poluição sonora,
a poluição luminosa, né? O excesso da luz azul, agora não consigo ligar o que é que a Rose quis dizer com esse excesso da exposição da luz azul, mas tem os seus fatores, né? Não sei se isso seria a tela de celular, de computador. Realmente, o que acontece? Aí, né, eu vou acabar comentando uma coisa que não tem nada a ver aqui, mas que faz parte do processo. Eu acho que eu comentei na live passada a obsessão, como é que fala? Tecnológica. Comentei, né? Isso, não comentei? A gente fixa o olhar durante muito tempo, intervalo de tempo muito grande na tela do celular ou do computador e não faz a visão de paralaxe. Mais do que isso, a gente não pisca o olho para poder lubrificar, né? Então, quando a gente fixa esse olhar assim, numa única direção, a gente está abrindo espaço para os obsessores chegarem, né? Bom, o designo por condições geográficas, não apenas condições climáticas, mas também a ecologia da área, particularmente o grau de contaminação da atmosfera, da água, da provisão alimentar, as condições sanitárias e a altitude. Então, aqui já está falando de quê? Já está trazendo outra influência na saúde, que são as condições geográficas. E aí, nessas condições geográficas, nós vamos dar atenção a isso que está sendo colocado aqui. Por exemplo, a Adriana, né, a minha irmã, Marcos, você lembra dela, né? Que está morando lá em Clarksburg, Estados Unidos. A semana passada, eu não sei hoje, mas a semana passada estava 20 graus abaixo de zero. Lógico que as doenças que irão manifestar lá nessa região são doenças características dessa região. E que nós, eu que moro aqui em Uberaba, por exemplo, muito dificilmente vão ter essas doenças lá dessa região, porque essas doenças são características lá devido às condições climáticas, né? E também, por outro lado, algumas doenças que ocorrem aqui em Uberaba não vão ocorrer lá em Clarksburg, porque lá, normalmente, a maior parte do ano fica frio, né? E muito raramente fica calor. Então, são as condições geográficas, né? Se bem que hoje a gente tem aí a tal da globalização, né, que permite. O Covid surgiu lá na China, um mês depois estava espalhando no mundo inteiro, né? Então a gente também tem esses outros fatores que a gente não pode desconsiderar. A contaminação atmosférica do Márcio, que mora em São Paulo, e a contaminação atmosférica minha, que mora em Uberaba, não tem nem como se comparar. Então, continuando a nossa reflexão aqui, a nossa conversa, né? Essas condições geográficas vão estar participando do nosso processo de saúde em função dessas questões que eu coloquei, mas também em função de outros aspectos. Eu falei da poluição ambiental, poluição atmosférica, a água, né? Nós sabemos que há regiões no Brasil, ou mesmo fora do Brasil, onde não há saneamento da água, não há saneamento básico, não há tratamento de água, não há tratamento de esgoto, nem sequer a coleta de esgoto. Quantas vezes a gente vê mostrando na televisão, né, populações ribeirinhas em que o esgoto corre a céu aberto, aquele pessoal que mora lá no Amazonas, naquelas palafitas, o esgoto está tudo misturado. Quer dizer, as condições de saúde de uma população dessa é completamente diferente da condição de saúde de quem mora em São Paulo, capital. Certo? Então, essas condições geográficas também é necessário
que a gente pense sobre elas, que a gente converse sobre elas. A mesma coisa, quem mora lá no Tibete, né? A não sei quantos mil metros de altura, comparado com quem mora no Rio de Janeiro, a nível do mar, vai ter saúde diferente. Por quê? Porque essa altitude, essa diferença de altitude, vai determinar quantidade de números de glóbulos vermelhos, consequentemente, vai, como é que fala? Ter uma alteração do quadro da respiração. Por isso, os jogadores, quando vão para... Os jogadores do Brasil, por exemplo, né, saem do Brasil a tantos metros acima do mar e vão jogar lá na grande altitude. Eles vão uns dias antes, aí fica numa espécie de quarentena, num lugar onde a altitude é intermediária entre a altitude aqui do Brasil e a altitude onde eles vão jogar. Suponhamos que eles vão jogar lá no pico do Himalaia. Né? Eles vão ficar lá no pé do pico do Himalaia em quarentena, 1, 2, 3 dias, para o organismo dele começar a acostumar aquelas condições atmosféricas. E aí depois ele vai chegar lá onde ele vai jogar também, pelo menos 1 dia, 2 dias antes, para quê? Para o organismo dele acostumar às condições atmosféricas daquele ambiente. Então, a altitude também interfere no processo da saúde. Tá? Valdo, só aqui um comentário aqui que a Rosemary fez, para tu repetires a questão da abertura de obsessão espiritual, né? A questão da poluição visual, quando você fixa o olhar na tela do computador, por exemplo, que abre brechas para obsessores. A Rosemary Romanello pediu para você explicar novamente. Nossa formação visual, né, nós fomos desenvolvidos, fomos criados por Deus para termos uma visão em paralaxe. O que significa isso? Eu, quando tenho os 2 olhos abertos, eu tenho um campo de visão. Aí, se eu tampo um olho, o meu campo de visão muda. Aí, se eu tampo a pessoa de cá, o campo de visão muda. E quando os 2 estão juntos, foi, vamos dizer, um ajuntamento desses 2 campos de visão que eu tenho para me dar um campo de visão único. Então, nós somos treinados desde o processo evolutivo nosso, porque nós desenvolvemos essa visão quando nós éramos animal de 4 patas, e aí, no nosso processo evolutivo, a gente saiu da condição de 4 patas e veio para a condição de 2 patas. Então, nós ampliamos o nosso campo de visão. E aí, a nossa visão se adaptou a isso. Né? A essa visão de paralaxe. Então, normalmente, nós, seres humanos, que não somos da era da informática, a gente tinha o poder e a capacidade de estar olhando para cá, mas ao mesmo tempo desviar o olhar para cá, ao mesmo tempo desviar o olhar para lá, desviar para cima, desviar para baixo. Nós precisamos disso, a gente precisa desse movimento do globo ocular para poder mantermos linkados a todo o ambiente que está à nossa volta. Para quê? Isso é uma questão de sobrevivência, inclusive. De você estar atento aos estímulos que estão chegando. E aí, quando a gente... E o que é obsessão? Não é um pensamento fixo? Obsessão é isso. Você começa a pensar assim, eu vou ficar doente, 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 eu vou ficar doente. Isso acaba gerando uma obsessão que vai te levar à doença. Eu vou ser assaltado, eu vou ser assaltado, eu vou ser assaltado. Pode esperar que o ladrão está ali na frente esperando, você está atraindo. Eu tenho um professor, né, que ele fala assim, que quando ele sai de casa, ele fala assim, eu vou em tal lugar, e é em São Paulo, viu, Márcio? Eu vou em tal lugar, e a hora que eu chegar lá, vai ter a vaga para estacionar meu carro. Aí ele chega lá, a vaga está lá à espera dele. Olha o que é o poder da mente da pessoa, né? Quer dizer, você tem que estar muito afinado.
Então, quando nós não tínhamos essa tecnologia, a gente convivia com tudo isso. E aí a gente abria menos espaço para os obsessores chegarem. Porque como a obsessão é uma coisa fixa, quando você fixa o olhar na tela, você nem pisca. Eu fui ao oftalmologista ontem, né, porque eu estou com um processo de catarata no olho. Aí, para mim dar a live, fazer a live aqui, eu estou olhando a tela do computador, tem hora que a tela do computador some. Pode ver que às vezes tem hora que eu chego assim. Não é, eu não aumentei grau, nada disso. Aí eu falei para o oculista assim, tem hora que eu tenho a sensação de que a tela do computador vai sumindo assim e as letras vêm vindo e desaparecem. Aí eu não consigo ler nada, né? Aí ela falou, que estranho, volta. Nunca ouvi isso. Eu sou doido, eu sou fora né, do rumo, da caixinha. Aí pegou, pediu um monte de exame lá para poder ver se descobre o que é isso. Não é do processo da catarata. Tá? Aí o que acontece? Quando a gente fixa o olhar aqui, você está abrindo garrida para os irmãozinhos chegar e ocupando seus apartamentos que estão vagos. Você é um prédio. Nós somos um prédio. Temos vários apartamentos. Então, em relação à visão, quando você está hiperatento, você pisca para lubrificar o olho, para aumentar a sua visão, tal. Você está atento, você olha, você não abre espaço para o obsessor, porque você está o tempo inteiro atento. Aí quando você fixa na tela, fica obsessivo. Você só enxerga a tela, você não vê nada que acontece aqui em volta. Muito menos ouve. Quantas vezes, né, o adolescente está ali jogando, tão fissurado a tela do smartphone, o pai te chamando, a mãe te chamando, um amigo, ele nem ouve, ele nem escuta. Por quê? Porque ele está muito concentrado, está muito focado. Aí os outros espaços ficam abertos, os obsessores chegam. Isso que é a obsessão tecnológica, que é uma obsessão recente, que as pessoas têm que falar um pouco sobre elas. Não sei se eu esclareci, Márcio. Veja aí com ela. Ok, então, Rose, se ficou alguma dúvida, pode digitar aí no chat para nós, tá? Rose, por favor, dando as vozinhas para o Regis Wolff, Mano Reflexoterapeuta, bem-vindo Regis, bem-vindo Willis.os. Pode continuar, Evaldo, por favor. Então, essas influências, estamos falando das influências do ambiente, né? Então, essas influências nos dão ensejo para considerarmos de que modo precisamente o indivíduo pode ser afetado por estímulos externos de uma maneira única, dependendo do grau de resistência de seu mecanismo de defesa. Então, foi aquilo que eu acabei de falar. O grau de resistência do Márcio é diferente do grau de resistência minha, por vários fatores. Entre esses vários fatores, o ambiente. Então, as condições de ambiente. Né? O Márcio vive ambientalmente falando, num ambiente mais poluído atmosfericamente do que o que eu vivo aqui em Uberaba. Não estou falando que aqui não tenha. Tem, mas imagina a quantidade de carro andando na rua em São Paulo, muito maior do que a quantidade de carro aqui de Uberaba. Imagina as indústrias de Uberaba, muito maior do que as indústrias de Uberaba. E por aí fora vai, quer dizer, todos esses fatores contribuem para que o Márcio tenha uma imunidade diferente da minha, né? Porque ele está sendo muito mais bombardeado do que eu. E pode acontecer o inverso também. De repente eu posso ter menos imunidade. Eu chego em São Paulo e adoeço já na primeira hora que eu estou lá. Né? Por quê? Porque eu não estou acostumado a ser bombardeado, a ser tão bombardeado, e de repente eu também posso me sentir enfraquecido. Então isso vai depender de organismo para organismo. Mas, além de depender de organismo para organismo, tem esses fatores que nós estamos enumerando aqui agora. Né? E aí o Vitibucas, ele continua dizendo o seguinte, em relação
né, dependendo do grau de resistência do seu mecanismo de defesa. Vamos examinar, por exemplo, os efeitos de um clima muito úmido pode ter sobre uma população com diferentes graus de saúde. Então, aqui ele vai trazer um ambiente muito úmido. E antes de falar nisso, eu tinha pensado ali atrás, acabei esquecendo em relação aos fatores do ambiente, né, como é que o ambiente pode afetar a nós. Nós sabemos que existe uma doença hoje que ocorre nos mineiros, nas pessoas que trabalharam em escavações, em mineração, para extrair minério, para extrair ouro, extrair qualquer coisa, que é a silificação do pulmão. Ou seja, o pulmão vai perdendo a capacidade respiratória. Ele vai se, entre aspas, petrificando, né? E a pessoa vai perdendo a capacidade respiratória até chegar à morte. Eu estou tentando lembrar aqui o nome dessa doença e não estou conseguindo lembrar. Eu não sei o que lá, silicose. Bom, então vamos continuar aqui em relação a esses efeitos que o Wittrukas traz para exemplificar um ambiente úmido, né? Os diferentes graus de saúde de uma pessoa ou de pessoas que vivem em ambiente úmido. Primeiro, o organismo de uma pessoa completamente saudável resistirá à umidade com o mínimo de perturbação do equilíbrio existente e se recuperará sem qualquer sequela significativa. Isso é para uma pessoa que está com o organismo saudável. Ela chegando nesse ambiente úmido, o organismo dela vai reagir, inicialmente, o organismo dela vai reagir de uma forma muito favorável. Tá? Muitas vezes ela nem vai sentir nada. 2. Uma pessoa com menos saúde pode desenvolver rigidez muscular, dores nas juntas, sinusite, rinite, asma. O foco de perturbação, em tal caso, situa-se primariamente no corpo físico. Então, inicialmente o corpo dela vai reagir, né? Vai se sentir endurecido. Por quê? Porque ela vai ficar numa situação, entre aspas, de pânico, de medo, de incômodo, né? Às vezes até de dificuldade respiratória. De repente a umidade vai gerar nela uma reação alérgica na forma de uma rinite, de uma sinusite, ou até mesmo de uma tosse, ou até mesmo de uma secreção, né, na garganta. 3. Outra pessoa com saúde ainda mais debilitada pode desenvolver um estado de ansiedade ou até de depressão nesse clima. O foco da perturbação, nesse caso, situa-se no plano emocional. Então, aqui já saiu do físico, né? Já foi para uma outra dimensão. Já foi para a dimensão emocional. E a pessoa entra em desequilíbrio mesmo, né? 4. Alguém com saúde muito fraca pode apresentar um embotamento de mente e incapacidade de concentração. O foco, nesse exemplo, situa-se no nível mental. Ou seja, aqui já foi para um nível mais complexo ainda. Tá? Então, cada pessoa vai reagir de acordo com as condições físicas em que ela se encontrar naquele ambiente extremamente úmido. Que ambiente extremamente úmido seria isso? Por exemplo, uma caverna. Né? Imagina uma caverna. Imagina um ambiente, como é que se fala? No porão de uma construção muito antiga, em que há muita umidade, muito isso, muito umidade, vazamento, sei lá, né? Pode gerar esse ambiente úmido. Em
Em cada um desses exemplos, o estímulo morbífico, no caso, o que era o estímulo morbífico? O excesso de umidade, né? Então, esse estímulo morbífico, recebido por receptores no nível físico do organismo. O efeito é sentido por todo o organismo, em todos os níveis, mas a manifestação resultante do desequilíbrio ou da perturbação é expressa em um ou outro nível, dependendo da fraqueza predisponente do indivíduo. Então, só relembrando aqui, né, que nós não somos apenas esse veículo físico que nós temos. Acabei de citar agora há pouco o caso dos indianos. Então, os indianos sabem isso com uma propriedade muito grande. Eles não só sabem como eles vivenciam isso. Nós aqui, às vezes, sabemos e não vivenciamos. Então, nós somos esse corpo físico? Somos. Mas também somos um corpo emocional. Mas também somos um corpo mental. Mas também somos um corpo espiritual, né? Ou seja, nós não somos esse equipamento que está sendo mostrado aqui. Nós somos muito mais do que isso. Só que os outros corpos não são visíveis, não são perceptíveis, né? A influência da família, agora já vem outro aspecto, que é o último aspecto que o Wittgenstein coloca, né? A família. Então, a influência da família também pode ser um fator extremamente importante na saúde do indivíduo. Vamos demonstrar de modo mais ou menos detalhado como a individualidade da pessoa se combina com as circunstâncias externas para produzir uma variedade possível de condições. Muitas vezes a pessoa adoece, ela tem uma determinada doença, e aí a gente conversando, né, comentando sobre aquilo, a gente fala, mas também naquela família que ela vive, não tinha jeito de ser diferente. Por quê? Porque nós sabemos que naquela família está gerando um grau de estresse, está gerando um grau de tensão. Imagina uma família que tem um traficante ou que tem um bandido na família. Imagina o grau de estresse que essa família vive. E lá nessa família tem uma pessoa de muita idade. Imagina o grau de estresse dessa pessoa de muita idade, indefesa, sem poder reagir, sem poder fazer nada. Isso vai gerar saúde nessa pessoa de idade? Lógico que não vai. Essa circunstância familiar todinha está gerando nessa pessoa de idade, né? Está aqui à volta dela, é o campo vibracional dela aqui, e está gerando um adoecimento. E essa pessoa vai viver o tempo inteiro doente. E se essa pessoa for uma pessoa de idade com viés do vitimismo, aí vai ficar pior ainda. Aí é que vai ficar mais doente mesmo, tá? Se ela for uma pessoa que tiver um viés de otimismo, aí ela pode adoecer, afetada por esse campo vibracional que está à volta dela, mas vai ser uma coisa mais amena, né? Tomaremos como exemplo uma relação estressante entre mãe e filha, devido a uma competição subconsciente ou ciumenta, levando em consideração apenas o efeito sobre a filha. Nessa situação, a tensão emocional pode alcançar um grau incrível. Até mesmo as palavras ou ações involuntárias da mãe podem produzir grande sofrimento na filha. Se essa situação permanecer em resolução durante um longo período, permanecer sem resolução durante um longo período, a reação da filha pode tomar uma das seguintes formas. A gente sabe que isso é muito comum, né? Então, eu vou colocar aqui as formas que o Wittgenstein traz, e aí depois, se der tempo, não sei como é que está o tempo,
eu vou Valdo, comentar. temos mais 3 minutos. 3 minutos? Sim. Eita, então não vai dar tempo. Eu vou parar aqui e a gente continua na próxima semana a partir daqui. E aí eu vou trazer o comentário que eu ia fazer depois, tá? Nesses 3 minutos. O Vanderlei de Oliveira é um palestrante, escritor e tal. Ele conta um caso de que ele atendeu uma pessoa, uma moça, né, extremamente obsediada pela própria mãe. Porque a mãe ela se separou do marido, não sei o quê, e aí começou a obsediar a filha. E aí, quando ele fez o tratamento na filha, ele limpou os cordões energéticos da filha relacionado à mãe, a filha sarou e a mãe também sarou. Então, isso é só para mostrar para a gente, trazer para ilustrar, que às vezes esses adoecimentos fogem do corpo, da relação corpo físico, foge da relação física e vai para um outro nível, né? Que são os níveis que a gente não percebe, que a gente não vê e que muitas vezes a gente não dá devida atenção a eles, certo? Não teve nenhuma pergunta não, Márcio? Então, só o comentário aqui da Rosimeire Romanello. O Valdo esclareceu muito, muito obrigado. Ela agradece o esclarecimento, a questão das obsessões, a questão da poluição visual. Bom, Valdo, gratidão pela sua presença. Semana que vem temos mais, na próxima terça-feira, dia 10 de janeiro, se não me engano. Continuando falando, né, sobre a jornada da homeopatia. Gratidão quem compareceu. Um feliz ano novo a todos nós, excelente semana e até a próxima. Gratidão a você e a todas as pessoas que estiveram conosco. Só gratidão. Abraço. Até mais. Beijão a todos aí. Até a próxima semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.